Olá, boa tarde. Eu sou Camila de Jesus, repórter do site Fé Católica, e nessa quarta-feira, dia 1º de julho, nós vamos falar sobre os aspectos positivos e negativos da pandemia para o ser humano pelo viés da filosofia. O nosso convidado é o diretor da província Centro-Sul, Brasil Marista Centro-Sul, José Leão. Nós vamos falar sobre como a filosofia enxerga os aspectos positivos e negativos da pandemia para o ser humano pelo viés da filosofia. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos, desejarem mandar suas dúvidas para o nosso convidado, ele estará à sua disposição. Eu vou só aguardar ele entrar aqui e a gente já começa a nossa entrevista dessa semana. Só reforçando, o José Leão da Cunha, ele é diretor de identidade, missão e vocação da província. Só para deixar ainda mais frisado para vocês qual é o papel que ele tem dentro da província Marista Brasil Centro-Sul. Vou tentar convidar ele aqui. Ele ainda não entrou. Boa tarde, para quem está entrando agora, eu sou Camila de Jesus, repórter do site Fé Católica, e nessa quarta-feira, dia 1º de julho, nós vamos falar sobre os aspectos positivos e negativos da pandemia para o ser humano pelo viés da filosofia. O nosso convidado é o José Leão, ele acabou de entrar na nossa live e vamos bater esse papo. Espero que vocês também participem. Caso tenham dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Olá, José, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Camila, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor consegue me ouvir bem? Consigo ouvir bem. Pronto, eu fiz uma apresentação bem breve do senhor e eu gostaria que o senhor reforçasse qual é a sua função, qual é o seu cargo que o senhor tem hoje dentro da província. Bom, eu trabalho na província marista do Brasil Centro-Sul, com sede em Curitiba, atualmente na diretoria de Identidade, Missão e Vocação. Certo. Há quanto tempo que o senhor está na província? Eu estou na província desde 2008, então são 11 anos, 2009, 11 anos. Certo. Desde então, o senhor sempre teve esse cargo ou houveram mudanças? Não, não, não. Eu comecei com os maristas, eu fui aluno marista, depois, um tempo depois, né, evidente, já como profissional, eu fiquei 7 anos trabalhando como voluntário numa escola marista em Brasília. Eu trabalhava junto a pais, professores, apoiando o trabalho de pastoral daquela escola. Fiquei 7 anos como voluntário, depois disso eu trabalhava na Universidade Católica, fui convidado a assumir a direção da escola. Eu assumi depois de 9 anos, 10 anos à frente, 9 anos à frente da escola. Eu fui convidado para vir para Curitiba, para a sede, para a criação de uma escola de formação de professores, uma escola virtual de formação de professores de educação básica, chamada Casa L'Ermitage. E aí fiquei um ano tirando essa ideia do papel. Depois de um ano, eu recebi o convite para participar de um processo seletivo para a diretoria de Identidade, Missão e Vocação. E eu participei desse processo e fui escolhido entre os... Acho que 2 ou 3 pessoas foram selecionadas para a escolha e eu terminei sendo escolhido para o cargo. Certo. E é uma longa trajetória, né? Tem uma trajetória longa, 11 anos. Eu vou dar início logo ao nosso tema, né? Porque infelizmente uma hora de live acaba sendo curto. Tendo em vista os aspectos positivos e negativos da pandemia sobre o ser humano, né, dentro do viés da filosofia. Minha primeira pergunta para o senhor refere-se ao isolamento social. De que forma que o senhor acredita que a pandemia já está afetando o ser humano e como é que ela pode afetar, por exemplo, daqui aos próximos 6 meses?
A pandemia, na verdade, ela afeta sim, ela já afetou o ser humano, ela afetou... Se a gente olhar direitinho, a pandemia começou por afetar significativamente algo muito sensível no ser humano, que é a questão do trabalho. A pandemia afetou a economia, de cara afetou a economia, a pandemia afetou, por consequência, a política, e estamos falando não só de economia local, de economia global, a política global. A pandemia afetou os relacionamentos pessoais, a pandemia terminou afetando a vida da família e, por fim, afeta a vida do indivíduo. Essa é a questão mais importante. Afeta a vida do indivíduo em duplo sentido. Afeta do ponto de vista da sua sobrevivência, porque a pandemia põe em risco a vida do indivíduo, e isso é muito sério. E algumas pessoas podem responder autonomamente por isso, outras não, como as crianças precisam ser cuidadas, como os idosos precisam receber cuidados, mas há uma faixa da população que é autônoma, inteiramente responsável por si mesma, afetou nesse aspecto muito significativamente, e afetou do ponto de vista da vida na família, porque o confinamento termina tirando um pouco as pessoas do seu lugar normal, digamos assim, do controle, né, da própria vida. Por mais serena e calma que possa ser uma pessoa, a pandemia confinou, e com o confinamento algum nível de estresse acontece, algum nível de ansiedade aparece. Em algumas pessoas com um pouco mais de frequência, essa ansiedade vai terminar provocando com alguma intensidade, algum tipo de agressividade. Então, portanto, a pandemia afeta, sim, as pessoas, afeta as nações, afeta o mundo de modo geral. Certo. O senhor trouxe alguns aspectos, né? Tendo em vista o trabalho, a família, inclusive as relações, e também o político. Tendo em vista o político, o senhor enxerga que isso já vem afetando o brasileiro, pensando principalmente no povo brasileiro, e de que forma a política vem atuando aqui também? Veja, Camila, uma das coisas que mais tem chamado a atenção com a pandemia é que ela escancara de uma forma muito curiosa a ausência de controle que nós temos sobre a vida e sobre o mundo. Eu fico a imaginar o seguinte: qual é o tipo de experiência que a pandemia nos impõe? É como se um grupo de pessoas estivesse num pequeno barco em alto mar, em alta tempestade, à deriva, e esse pequeno grupo se dá conta de que não está no comando de nada. Então, essa é uma primeira questão muito importante, isto é, a pandemia nos coloca diante de uma constatação dura, que é assim: olha, nós não estamos no comando de nada. Um pouco antes da pandemia, nós estávamos assistindo ao progresso acelerado de uma percepção de mercado, onde todos nós éramos obrigados a reconhecer que o mercado era como uma locomotiva em alta velocidade que não podia ser parada por nada no mundo. Não há nada que possa parar o mercado. A economia global está indo muito bem, mesmo gerando exclusões, mas está indo muito bem e ninguém é capaz de parar. Não há nenhuma ideologia, não há nenhum movimento político, não há nenhum movimento popular que possa parar o mercado tal como a gente estava acostumado a ver. Bom, de repente a gente viu que um vírus invisível parou o mercado. Ao mesmo tempo, do ponto de vista político, a gente estava observando no mundo inteiro uma espécie de ascensão de uma perspectiva autoritária. Se você olhar o mundo nos últimos 10, 15 anos, houve um certo crescimento de uma certa tendência autoritária entre as formas de governo nos países, com eleições terminando por escolher pessoas com perfis mais autoritários, mais conservadores, mais populistas em alguns casos, mas, no final das contas, sempre com uma sensação de que, da mesma forma que a mão do mercado é poderosa na economia, também se faz necessário a mão poderosa de pessoas na política.
e isso vai, de certa forma, induzindo e levando a um processo eleitoral que a gente observou no mundo inteiro. Não, acho que, por exemplo, quando eu penso no Brasil, é provocado um pouco pela tua pergunta, e a gente olha o processo eleitoral passado e como estamos vivendo, é, é bastante razoável pensar no que está nos acontecendo. Porque quando você olha os Estados Unidos, como um país desenvolvido, que lidera a economia internacional e que faz escolha na mesma perspectiva de outros países como nós, a gente há uma perplexidade no mundo e há imediatamente uma certa simpatia por tendências mais autoritárias. A gente observa isso sim. Isso é um pouco lamentável. Agora, quando a gente olha as diferentes medidas que a gente vê no Brasil, a gente vê coisa boa e coisa não tão boa. Por exemplo, apesar dos pesares, a gente vê que esse auxílio, por exemplo, que está se dirigindo, se liberando às pessoas por intermédio da Caixa Econômica Federal, é uma iniciativa boa, que mostrou que o país é capaz, sim, de encontrar recursos para apoiar os que mais precisam. Coisa que, inclusive, a gente estava começando a acreditar que não era possível, que o Estado estava absolutamente falido e não conseguia dar atenção aos mais pobres. E a gente começa a observar que, se for necessário, há como dar atenção aos mais pobres, ainda que não consiga fazer isso de forma perfeita, mas há. Essa é uma questão, e eu acho que é uma questão importante. Mas, por outro lado, quando a gente vê autoridades políticas batendo cabeça com empresários, batendo cabeça com senadores, com deputados, com executivo, poder executivo, os municípios discordando de medida dos governadores, os governadores discordando de medida da presidência da República e assim e vice-versa, a gente vê que, no fundo, estamos todos debaixo da mesma cortina de fumaça. A gente não sabe, de fato, para onde ir. Há um predomínio da incerteza e a arrogância, que é muito própria dos políticos no Brasil, impede que eles reconheçam rapidamente que essa cortina de fumaça nos chama a uma outra perspectiva, a uma outra postura, a pensar a vida de um outro ponto de vista rapidamente. Como a arrogância impede, então deixa que faça isso, aí termina patinando e o prejudicado, no final das contas, é o povo, sobretudo a parte mais sensível da população, que é aquela mais carente. Tendo em vista isso que o senhor acaba falando, né, da questão do cuidado, você acredita que essa ausência do controle faz com que a gente ratifique a importância do cuidado com o próximo e com o mundo também? Essa é uma das coisas que a gente tem que pensar. Quando a gente diz assim, olha, nós não estamos no comando de nada, a gente tem que pensar, de certa forma, isso. Assim, o que emerge com essa pandemia? Eu penso que há pelo menos 3 coisas, Camila, que a gente é obrigado a reconhecer. Uma primeira coisa é a pandemia nos mostra claramente que tudo que a gente sabia e sabe tem se mostrado insuficiente para solucionar rapidamente o problema que a gente tem. Nós já perdemos muitas vidas no Brasil e no mundo e estamos muito atrasados em relação a uma solução que pudesse conter esse desastre. Isso é uma catástrofe. A gente realmente tem isso como problema. Mas, de qualquer sorte, mesmo admitindo, mesmo sendo obrigado a reconhecer, como diz o filósofo francês Edgar Morin, que o conhecimento que a gente tem mistura um pouco de ilusão, insuficiência e tal, a gente não tem força maior do que a ciência para enfrentar esses problemas. Então, o que a gente está vendo é que, assim, com toda a dificuldade de dar conta de fechar o cerco sobre um objeto desconhecido, que é próprio do ato de conhecer, a ciência ainda é uma das maiores forças que a gente tem para enfrentar, para construir a vida. De certa forma, eu quero acreditar que o mundo sairá mais atento à ciência. Ou seja, que muito possivelmente, porque tudo é região de incerteza, as empresas, os investidores, os estados, as políticas enfrentarão com um pouco mais de atenção, assumirão com um pouco mais de atenção a questão da ciência, da pesquisa científica no mundo. A gente já sabe isso. Isso com certeza. Então, só
regiões do planeta onde predomina uma certa resistência, eu diria assim, sem receio de ferir as pessoas, porque não é essa a minha intenção, mas eu diria onde predomina uma certa ignorância, uma certa estupidez, vai se fazer enfrentamento da ciência, que é no momento, a maior força que a gente tem para enfrentar o problema da pandemia. Esse é um aspecto. O segundo aspecto me parece ser claramente essa questão do cuidado. E a questão do cuidado significa que emergirá, na minha opinião, uma sensibilidade muito maior com o sofrimento do outro. A pandemia, de alguma maneira, não precisava ser assim, mas de alguma maneira ela chamou muita atenção e lançou luz sobre inúmeras iniciativas de pessoas de bom coração, pessoas e empresas que mobilizaram recursos próprios para atender e minimizar o sofrimento do outro. Eu também acredito que isso, em maior ou menor grau, estará presente no pós-pandemia. Não dá para dizer como é que isso vai acontecer, mas estará presente no pós-pandemia. E terceiro, que está muito vinculado ao segundo, e não é absolutamente contrário ao primeiro, que é a ciência, mas está muito vinculado ao segundo, que é a solidariedade, eu percebo que há uma aceleração de algo que vinha tomando corpo no mundo, que é uma percepção do lugar da espiritualidade. Não apenas um reconhecimento mais forte de que nós somos seres espirituais, como disse certo filósofo, que nós somos seres espirituais, não apenas isso, mas um cultivo maior da vida interior, uma chamada mais forte ao cultivo da vida interior. Essa é uma perspectiva que, para pessoas que, independe de se ela tem religião ou não, para as pessoas que não têm religião, essa força será uma força para cultivar vida interior, articulação com energia cósmica, qualquer que seja a explicação que a pessoa possa dar, não importa. As pessoas estão sendo chamadas a se conectar com algo maior que elas, que dá um sentido maior à vida delas, um senso de propósito muito maior para a vida. E se elas têm religião, esse caminho é ainda mais curto. No nosso caso, por exemplo, que somos cristãos, muito mais claro fica para nós que se a primeira força com a qual a gente tem que lidar para enfrentar a vida é a ciência, a segunda força que os cristãos dispõem para enfrentar a vida é a fé. Mas não a fé no sentido daquela que mobiliza um povo para rezar. Nada contra a oração tem seu lugar. Mas uma fé que faz a gente acreditar num Deus que quer estar conosco no mundo e quer conosco resolver os problemas aqui e agora, para que a vida seja plena para todos aqui e agora. Então, esta perspectiva me parece duas grandes forças que emergirão para o futuro. De um lado, a ciência, com uma maior consciência do papel da ciência na nossa vida, e de outro, com uma maior consciência do lugar da espiritualidade na nossa vida, mesmo que isso não nos leve a alguma religião. Certo. O senhor frisou alguns pontos, né? E eu vou voltar meio que para o segundo. Como é que o senhor acredita que a pandemia, ainda em meio a todas as situações ruins, né, que infelizmente ela também traz para nós, seres humanos, como é que ela faz a gente enxergar o nosso papel diante do mundo, né? O ser. Eu fico pensando bastante no problema da família, por exemplo. Como é que a gente está observando a família funcionando? Hoje, eu fico verificando o seguinte, que do ponto de vista, vamos pegar do ponto de vista da pessoa e do ponto de vista da família. O que vai mexendo, o que de bom está acontecendo, apesar da pandemia, e que pode caminhar conosco. Porque acho que você tem razão na pergunta, tem uma coisa implícita que é o seguinte, o que nós vamos manter desta experiência da pandemia, o que nós vamos manter para o período pós-pandemia? Então, eu quero pensar do ponto de vista mais simples possível. Por exemplo, eu tenho não apenas observado, como lido e visto
pela movimentação da vida das pessoas, no que elas procuram fazer, no que elas procuram assistir, no que elas procuram ler e partilham, que é um tempo de muita partilha, né? Há um aumento muito grande da disposição para escutar. E eu acho que essa é uma mudança significativa. A gente estava num mundo tão acelerado em que escutar era praticamente privilégio. Era uma virtude de poucas pessoas e um privilégio de quem podia ser escutado por alguém. Eu vejo que isso é uma coisa que está em andamento nesse momento da pandemia, está bem sensível. Quer dizer, há uma disposição muito maior para escutar o outro. Isso vai permanecer conosco? Não dá para saber, mas acredito que quanto mais dure o império da pandemia do Covid-19 sobre nós, mais consolidará entre nós este apreço por escutar o outro. E isso me parece uma mudança no ser humano extremamente importante, primeiro. Segundo, junto com escutar, eu vejo, e qualquer um de nós pode observar, que tem um crescimento significativo da necessidade de falar de si. Veja, um pouco antes da pandemia, nós estávamos no auge do interesse em falar do mérito de cada um, fosse do currículo, fosse dos títulos, fosse dos bens. As pessoas estavam fazendo de tudo para falar bem de si mesmas a partir das coisas que tinham e podiam expressar. O carro fala das pessoas, o tênis fala das pessoas, o shopping que ela frequenta fala de quem você é, o restaurante a que você vai fala de quem você é. Era disso que as pessoas estavam desejosas de falar. Das viagens que fizeram para aqui, para ali, enfim, dos lugares do mundo que visitaram, enfim. Até das pessoas que conquistaram, né? Homens que conquistaram mulheres belíssimas, mulheres que conquistaram homens belíssimos. Tudo isso fazia parte do que eu tinha a dizer sobre mim. Tudo isso ruiu com a pandemia. Isso não é importante, como dizia o Edgar Morin, isso é absolutamente trivial. Falar de si é importante. Então, eu vejo que o que emergiu com a escuta, em segundo lugar, é um desejo de falar de si. Não das coisas que eu tenho que podem me diferenciar em relação, mas exatamente daquilo que me iguala, que me faz igual ao outro, que me faz gente, que é emoção, medo, tristeza, sofrimento, angústia, se eu vou poder fazer ou não aquilo que eu estava querendo, o curso que eu queria, a viagem que eu queria, a construção da casa que eu queria, como é que nós vamos fazer essas coisas? Então, esse desejo de falar de si me parece uma segunda coisa que está mudando um pouco. Terceiro, essa necessidade de cultivar a vida interior. Quer dizer, me dizia um colega já acima de 35 anos, dizia, eu nunca fiz nenhuma viagem para dentro de mim. E não sei se isso é importante. Quer dizer, a gente estava sobre isso. Quer dizer, viver o império do corpo, o império da moda, o império do consumo, nos arrancava de nós mesmos e a gente não estava mais praticando e cultivando uma coisa fundamental, que é o encontro consigo mesmo. Silêncio para estar consigo mesmo e não se sentir sozinho, abandonado, solitário. Essa coisa me parece que vem forte. Um quarto aspecto que me parece que também está mudando nas pessoas é esse sentimento que a gente já falava antes, de querer ajudar o outro de alguma forma. Então, a gente viu explodir tantas iniciativas de ajudar, desde o jovem que se dispõe a ajudar a fazer compra para os idosos, para eles não irem até o supermercado, não fazer exposição. Desde isso, até pessoas que fizeram doações significativas de cestas básicas. Há pessoas que fizeram a manutenção do trabalho da sua secretária doméstica, que disseram para elas ficarem em casa, para não vir mais trabalhar, e que mantiveram o pagamento delas para protegê-las nesse momento. Desde isso, até empresas que resolveram sacar dinheiro para ajudar a desenvolver ou atender necessidade de pessoas que estavam mais sofridas. Do ponto de vista de pessoas, eu acho que tem essa mudança que a gente precisa olhar com calma. Assim, o ser humano vai sair melhor dessa pandemia, sim, porque ela nos chama para dentro de nós mesmos. E ao nos chamar para dentro de nós mesmos, é muito pouco provável que a gente saia daí sem considerar que entre o trivial,
o secundário e o essencial tem mais peso porque a gente já viu. E, como esta pandemia não será a última, a gente pode dizer que está assegurado o susto. E o susto vai nos educar. Então, eu tenho uma certa impressão de que a gente vai sair melhor, sim. É claro que a gente tem que se cuidar, mas vai sair melhor. Agora, quando você diz assim, tá, mas do ponto de vista de família, se nós estamos melhorando do ponto de vista pessoal, como é que isso chega na família, por exemplo? Veja, a família... Tem um colega em Brasília que escreveu um livrinho, um e-book sobre a quarentena, e ele diz o seguinte: houve um encontro de tudo que estava separado da nossa vida, se encontrou finalmente no lar. Eu vejo que o confinamento a que fomos obrigados a vir para o lar, inevitavelmente provocou coisas óbvias, como, por exemplo, o aumento do tempo de convivência. É bastante óbvio perceber que aumentou o tempo de convivência das pessoas em família. Ora, o que não é tão óbvio? Isto é algo que a pandemia cria, porque nós estávamos convivendo muito pouco dentro de casa. A gente não estava convivendo, a gente chegava do trabalho praticamente para dormir. Poucos chegavam para jantar, inclusive jantavam fora de casa e chegavam já para dormir. Muitos pais, quando eu fui diretor de escola... Nossas casas se tornaram dormitórios, né? Basicamente isso. Muitos pais me contavam, no tempo que eu fui diretor de escola, me contavam o seguinte, que eles chegavam, os filhos já estavam dormindo e saíam para trabalhar no dia seguinte, os filhos continuavam dormindo, ou seja, você só ia encontrar no final de semana. Então, um tempo muito ruim. Eu me lembro de um garoto, que eu fui diretor dele, e que um certo dia ele aprontou na escola e o pessoal da equipe pedagógica pediu para conversar com ele. E eu fui, então, conversar com ele e eu disse, olha, diante de tudo que se passou, eu vou chamar o teu pai aqui, vou convidar o teu pai aqui para a gente conversar um pouco. Eu vou conversar primeiro com o teu pai antes de dizer como é que vai ser a decisão em torno do que você fez. O garoto olhou para mim e disse assim, diretor, você vai chamar o meu pai aqui? Eu digo, vou convidá-lo. E você acha que ele vem? Eu disse, com certeza ele virá. Então você aproveite e me chame, porque só assim eu consigo também falar com ele. Porque em casa eu não consigo falar com ele. Quer dizer, ali eu me dei conta de uma forma mais dramática de como a gente estava vivendo sem esse tempo de convivência. Esse é um aspecto. Ora, se eu estou mais tempo em casa, pai, mãe, filhos, ou qualquer que seja a composição familiar, sem preconceito, como é que ela esteja organizada, mas uma família instituída dentro de uma casa, confinada dentro de uma casa, aumenta a possibilidade de notar as pessoas. Isso eu acho que é um produto da convivência que é fundamental registrar. Há um aumento da possibilidade de notar as pessoas. O que significa, por exemplo, a pai e mãe notar um ao outro, marido e mulher, por exemplo, ou como quer que seja esse casal. Notar a pessoa, notar o cônjuge. O quanto você tem sido, em que direção você tem se deslocado, quais são as coisas que têm alimentado tua esperança, ou teus medos, teus receios. Vai dar para sentir melhor como anda o seu cônjuge. Vai dar para os pais sentirem melhor como está andando cada filho. Perceber como cada garoto e cada garota está desenvolvendo sua própria personalidade. Está começando a gostar de quê? Desistindo de gostar do quê? Está preferindo fazer o que na vida? Então, enfim, um tempo maior para notar da criança ao pai, à mãe, assim por diante. Isso é uma coisa legal. Um terceiro aspecto que eu acho que é fundamental é que esse tempo para notar as pessoas e para conviver implica num aumento do tempo para dialogar sobre a vida. Não tem live, não tem programa de TV, não tem nada que ocupe de forma duradoura todo esse tempo. Nós já estamos há 4 meses de quarentena, e isso ainda vai demorar um pouco. Tudo que a gente tinha usado para se distrair nos primeiros dias, nos primeiros meses de quarentena, tudo isso já saturou, já se esgotou. Agora nós estamos diante de nós mesmos e dizer o seguinte, vamos falar do quê? Vamos falar da vida, não só da vida de cada um,
da vida da nossa família, mas da vida dos outros no bom sentido, do mundo, da vida da sociedade. Esse é um tempo legal. Eu encadei com esses três aspectos um quarto que me causa muito prazer de pensar, que é a oportunidade que a família então ganha não é um termo bom, que ela tem para extrair desse momento de crise, que é a oportunidade de propor projeto de família para a sociedade, para o mundo. Isto é, a gente estava muito acostumado a associações das mais diversas possíveis têm um projeto para a sociedade. Os partidos têm projetos para a sociedade. As igrejas têm projetos para a sociedade. As famílias têm projetos para a sociedade. A minha família tem um projeto para a sociedade. A minha família selecionou alguns valores, alguns princípios que vão reger e orquestrar a ação de pai, mãe e filhos. A nossa família tem uma resposta para a pergunta: como a minha família quer ser reconhecida no bairro onde mora? Como a minha família quer ser reconhecida na cidade onde mora? Como a minha família quer ser reconhecida nas profissões que atuam? Como a minha família quer ser reconhecida no país que está? Qual é a contribuição da minha família como família para que o mundo melhore? E isso me faz pensar, por exemplo, só para concluir esse raciocínio, que eu fico pensando no processo eleitoral, que foi por onde a gente começou nessa discussão, e você fica pensando o seguinte: olha, daqui a pouco nós vamos estar diante das eleições municipais. As eleições municipais são eleições geralmente muito importantes, porque elas terminam pautando a força que vai organizar as eleições presidenciais um tempinho depois. Ora, como é que a minha família vai se comportar no momento das eleições, agora, depois de vivida a pandemia? Nós vamos continuar votando para manter os interesses pessoais nossos, os nossos cargos no Estado, os nossos compromissos com os políticos que estão estabelecidos, ou nós vamos votar pensando nos mais pobres deste país que estão pagando a maior conta, porque não tem espaço agradável suficiente para viver, uma casa de 1, 2 cômodos não protege ninguém, com falta de água não protege ninguém, com falta de recursos financeiros para alimentação saudável não protege ninguém. Como os mais pobres do mundo estão enfrentando esta pandemia? Ora, na hora de votar, a minha família precisa ter consciência. Se a minha família tem um lugar decente para morar, se a minha família tem comida sobre a mesa, um trabalho para poder produzir sua renda, sua sobrevivência, por que então que nós não vamos, num momento importante como a eleição, votar pensando naqueles que precisam realmente de ajuda de políticas públicas e tal? Então, acho que nós temos, nesse sentido, que pensar. Agora, há algumas coisas que o confinamento, se produziu de bom essas coisas por esse lado, ou não produziu de bom, nós estamos tentando interpretar como boas possibilidades a partir do que estamos vivendo. De certa forma, de outro lado, também tem algumas coisas ruins que eu gostaria de pincelar muito rapidamente, como, por exemplo... Eu queria fazer só uma pergunta ao senhor, antes do senhor entrar no aspecto, digamos que, negativo da pandemia. Tendo em vista todo esse contexto que a gente vive, o senhor acredita em uma valorização do ser humano pela luta da sobrevivência também? Eu tenho muita esperança que o ser humano sairá melhor dessa pandemia. E tenho muita esperança de que a sociedade, isso significa dizer, sociedade de um lado, Estado de outro, autoridades constituídas, sairão mais sensíveis a uma pauta que valoriza a pessoa, independentemente de qualquer coisa. Como disse o Papa Francisco, há problemas, a pandemia nos trouxe uma consciência de que há um tipo de problema que não se resolve a não ser juntos. Eu quero acreditar com ele nisso, ou seja, problemas da casa comum, como ele mesmo disse, só se resolve em comunidade, só se resolve juntos. Então, acho que toda perspectiva, Camila, de prepotência, toda perspectiva de arrogância, toda perspectiva de se sobressair como as pessoas que têm a solução para os problemas, ou
ou são as iluminadas que vão nos salvar messianicamente, isso tudo no futuro muito breve me parece que deve perder um pouco mais de força. Não estou dizendo que nós vamos sair santificados dessa pandemia, não tenho essa crença. Mas acho que a gente vai sair, em boa parte, melhorada. E o mundo melhora não porque a humanidade muda toda ela de uma vez. O mundo melhora porque uma parcela da humanidade vai melhorando seus pensamentos, nós vamos melhorando e vamos influindo positivamente no conjunto. Acredito que nós temos boas perspectivas. Agora, como estava dizendo, há coisas que não são tão boas, que nos preocupam, por exemplo, você tinha isso logo no início do nosso bate-papo, evidente que a pandemia traz um aumento da tensão pessoal, da tensão individual. Quer dizer, eu vi um depoimento de uma criancinha dizendo para a mãe, uma garotinha dizendo para a mãe, mãe, eu estou para explodir. Ora, uma criança dizendo que está para explodir, ela está falando exatamente dessa tensão interna muito grande, que é assim, a gente estava muito acelerado e agora a gente foi parado de uma vez. Então, essa força que nos parou de uma vez, ela cria em muitos de nós uma efervescência muito poderosa dentro de si. Há muita força dentro de nós que estava em movimento que agora tem que se reacomodar. Então, acho que essa tensão do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mais espiritual, mental, ela vai se agravando à medida que a idade avança. Então, as pessoas vão ficando, os problemas mudam e as pessoas têm um nível de tensão maior. Pessoas tensionadas dentro de um mesmo espaço tendem naturalmente a se arranharem. Com o que eu estou mais preocupado? Com a proximidade que a pandemia impõe no lar, na casa, entre o agressor e a vítima, por exemplo. Só para pegar o caso das agressões contra a mulher. Eu estava olhando os dados, por exemplo, o Estadão estava apontando que entre abril de 2019 e abril de 2020, houve um aumento de denúncias no canal 180, no número 180, de 40% de aumento das denúncias. As agressões físicas contra a mulher aumentaram em 413%. O feminicídio aumentou em 22%. O botão do pânico que tem no aplicativo do Magazine Luiza registrou um aumento de 450%. E uma promotora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo disse que 70% dos homens que praticam violência hoje viram violência em casa. Então, quando criança, quando garotos, quando meninos viram violência em casa. Ou seja, duas coisas nos preocupam que a pandemia traz, infelizmente, que é essa proximidade, aproxima também o agressor e a vítima, e acho que a sociedade deveria prestar atenção nisso. Eu tenho duas netas, Camila, e tenho uma apreensão imensa. Eu não gostaria de ver as minhas duas netas sofrendo violência, porque escolhem amar um homem e sofrer violência desse homem que escolheram amar. A sociedade precisa mudar isso e, portanto, com pandemia ou sem pandemia, a gente precisa olhar para isso. Essa é uma coisa. E a segunda Se o senhor me permite fazer uma pontuação em relação a isso, acredito que é ter o amor próprio primeiro, né? Pensar no amor a si primeiro antes do outro, né? Tendo em vista, infelizmente, isso também. Exatamente. E também uma outra coisa, que é assim, acho que a campanha da fraternidade diz assim, viu, sentiu compaixão e cuidou. A gente precisa pensar muito, muito seriamente numa coisa, que é preciso olhar para esse mar, essa imensidão de famílias que moram em um único cômodo nas favelas do Brasil, sem acesso à água, sem cuidados sanitários necessários, sem renda fixa, enfim. A gente precisa pensar nisso e dizer o seguinte, olha, a pandemia revelou para nós que nem todos estão enfrentando a pandemia nas mesmas condições. Há pessoas enfrentando a pandemia em condições muito sofisticadas. Foram para a casa de campo, estão nos seus belíssimos apartamentos ou em suas casas e suas mansões
protegidas de tudo e de todos. Essas pessoas vão sobreviver com toda certeza à pandemia. Agora, há uma imensa maioria no mundo, e no Brasil principalmente, que não tem como se defender, não tem como se proteger. Então, ela está indo para a rua desesperadamente trabalhar, não porque é ignorante e não sabe do risco, ela sabe do risco, mas ela tem que escolher entre correr o risco de enfrentar o coronavírus e o risco de Ou de passar morrer de fome. morrer de fome. Quer dizer, essa questão nos envergonha, entendeu? Então, acho que uma das coisas de sentir compaixão e cuidar, nos chama de volta a pensar o seguinte: a gente precisa ajudar a sociedade a solucionar os problemas sociais graves que ela tem, para que a gente não enfrente de forma tão desigual as pandemias que virão, porque esta não é certamente a última, dizem os especialistas, que a gente viverá outras pandemias. Então, acho que a gente tem que pensar. Se pudesse dizer, assim, de algum modo, se você me diz assim, bom, no que você acredita para o futuro? Eu acredito que o que nós vamos manter para o futuro de bom de tudo isso é talvez uma consciência de que este mundo não é nosso, a gente vem para ele e sai dele. E a tarefa nossa é, enquanto estar nele, ajudar ele a ser um lugar melhor. Pensando em quem, se eu não vou estar aqui? Pensando nos meus filhos e nos meus netos e nos filhos dos meus filhos e dos meus netos e assim por diante. Ou seja, cada um de nós tem um compromisso moral com aqueles que vêm depois de nós. Eu estava me lembrando de uma música dos Engenheiros do Havaí que diz assim, o título da música é Depois de Nós. Eles dizem assim numa estrofe, diz: hoje o tempo escorre nos dedos da nossa mão. Ele não devolve o tempo perdido em vão. É um mensageiro das almas dos que virão ao mundo depois de nós. Acho que isso vai ficar. Se de tudo nada sobrar, me parece que vai ficar pelo menos uma consciência maior de que o mundo não é nosso, a gente não pode fazer o que quer com ele. O que quer. Não pode fazer o que quer com o mundo. A gente tem que zelar, porque ele pertence a quem vem depois de nós. E quem vem depois de nós terá que entender que da mesma forma que a gente cuidou desta casa comum para eles, eles terão que cuidar igualmente desta casa comum para os próximos. Acho que isso deve sobreviver certamente à pandemia. Tendo em vista o seu... acredito que selou tudo, né? Que eu gostaria que a gente abordasse nessa live. O senhor falou de suas netas. Como é que o senhor deseja o amanhã para elas? Se o senhor pudesse resumir o que o senhor sente, assim, pensando nelas, principalmente, acredito que não só nelas, né, mas a gente tenta pensar no coletivo, né, num todo, a gente fala muito, pontuando isso que o senhor falou, da questão de que não somos todos iguais. Eu vi recentemente, aqui mesmo no Instagram, uma frase que dizia assim, somos todos iguais, né, entre aspas. A gente sabe que, infelizmente, isso não é verdade. Mas pensando no que realmente o senhor deseja para elas, o que vem ao coração do senhor? Qual o desejo que move o senhor para o amanhã em relação a elas? É uma boa pergunta. Eu não quero parecer demagogo, eu quero só ser coerente com o que eu estive dizendo até esse presente momento. É evidente que eu quero o melhor para as minhas netas, mas se eu tivesse que escolher entre muitas coisas o que eu queria de bom para elas, eu diria que eu queria de bom para elas a certeza de que elas não vão ser machucadas por um homem que elas escolheram amar. Eu acho isso fundamental. Assim, é incrível isso, mas me parece assim, nenhuma mulher deveria correr o risco de, escolhendo um homem para amar, viver com medo deste homem que escolheu para amar. Isto é inaceitável. Então, assim, eu suportaria ver minhas netas passar uma certa dificuldade financeira, dificuldade para encontrar uma boa escola, dificuldade para tentar um bom emprego, isso é da vida. Tá? Agora, eu não suportaria ver um homem machucá-las depois delas terem escolhido para viver com eles. Então, isso me parece muito importante. Agora, tirando isso, que é uma coisa muito pessoal e acho que tem que ver muito com um pouco com a minha raiz cultural, mas, enfim, acho que
o que eu gostaria de ver para elas é o que eu gostaria de ver para toda e qualquer criança. Quer dizer, eu queria que toda e qualquer criança, como a minha neta, tivesse direito a uma escola minimamente boa, decente. Não importa se essa escola fosse privada ou pública, mas minimamente decente. Um país que oferecesse escolas boas, minimamente boas para suas crianças, privadas, públicas, que a opção fosse dos pais por uma questão de poder pagar ou de fé, isso não tem problema, mas que a escola pública fosse uma escola de qualidade. Como foi no passado, para que eu tivesse certeza que todo menino e toda menina deste país tinha a chance de se encaminhar, de se educar bem e de escolher uma profissão e se desenvolver bem nessa profissão a partir dos estudos decentes que tiveram a oportunidade de fazer. Essa é uma primeira coisa. Uma segunda questão que eu acho que as minhas netas têm direito, mas não só elas, todas as crianças e jovens têm direito, é uma sociedade que se organiza de modo em que todos possam buscar um lugar ao sol, gerar a renda, com o seu trabalho, a renda necessária para sobreviver. Não importa se, para que a gente possa garantir que todos tenham o mínimo necessário, a outra ponta tenha que reduzir, tenha que ter menos. Eu acho que essa é uma vergonha que a gente precisa ter. Então, a gente não precisa ter mais, muito mais do que a gente precisa para sobreviver, se isso fizer falta, e falta perigosa, a quem está na outra ponta. Então, se todas as crianças do mundo tivessem essa possibilidade, acho que as minhas netas seriam igualmente beneficiadas. Eu não quero para elas, entendeu, Camila? Nada de especial que não esteja dado para todas as crianças do Brasil e do mundo. José, com essa fala, eu vou, digamos que, dar início ao encerramento dessa live. Já eu agradeço ao senhor, né, pela disponibilidade, por aceitar esse convite. Fico muito feliz pela abordagem do senhor ao longo dessa nossa conversa. O senhor tocou em pontos que, para mim, eu digo, não só enquanto repórter, mas como pessoa, são muito importantes. E desde já deixo o meu agradecimento em nome do Fé Católica. Gostaria de deixar a palavra com o senhor, se desejar passar alguma mensagem, algo que vem à tona, que o senhor acredita que as pessoas precisam ouvir nesse momento, né? Como o senhor mesmo disse, já são 4 meses, daqui a pouco, infelizmente, vamos entrar no quinto, porque a gente vê que os números cada vez mais estão crescendo no nosso país. E aí é preciso, sim, que nós tenhamos o cuidado, não só conosco, mas sim, como o senhor deseja, não só para suas netas, mas para as outras crianças, o cuidado com o próximo. E, assim, eu gostaria que o senhor pudesse dizer algumas palavras. Eu gostaria só de simplificar, assim, dizendo algo que eu tenho repetido para mim mesmo, que é: estamos vivendo um tempo que é necessário vacinar a alma. Vacinar a alma contra o pessimismo, vacinar a alma contra a tristeza e vacinar a alma contra o desespero. Nós maristas, aqui me refiro aos maristas do mundo inteiro, não apenas os maristas do Brasil, temos como modelo desse jeito esperançoso de ser na vida a Mãe de Jesus, que leva uma congregação que leva o nome dela, e a gente vê que, por exemplo, a Mãe de Jesus tem um papel fundamental na alegria que ela consegue colocar e na esperança que ela consegue colocar na educação do seu filho. A gente vai ver ao longo da vida de Jesus Cristo que ele vai demonstrando coisas que certamente ele aprendeu com a família. Por isso a minha questão de que a família é algo tão precioso para nós nesse sentido. Então a família, se bem organizada, se bem constituída, ela ajuda a vacinar a alma, ela ajuda a vacinar o espírito. A família educa, a família corrige, a família melhora. Evidentemente que a família em boas condições, porque quando falta as melhores condições para que a família possa se organizar, a família padece como vítima dessas condições. Talvez o maior crime que a gente cometa na vida como humanidade é o crime de deixar faltar as condições mínimas de vida aos mais pobres, porque isso compromete a caminhada para ser mais gente, compromete para ser melhor, compromete a caminhada para ser mais. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, aproveitando agora a pandemia, é dizer o seguinte: olha,
que eu saia dessa pandemia uma pessoa melhor, que a minha família saia uma família melhor, que a sociedade brasileira saia uma sociedade melhor, para que o mundo possa ter esperança de melhorar nos próximos anos. Eu fico feliz em nome dos maristas, agradeço pelo convite que vocês gentilmente nos fizeram. Eu que agradeço. Eu vou encerrar a live junto com o senhor aqui, já mais uma vez, na verdade, agradecendo a sua disponibilidade, o trabalho que o senhor desenvolve. E eu, normalmente, quando terminam as lives, eu sempre faço um pedido às pessoas, né? Realmente, o que o senhor disse de que nem sempre elas vão poder ficar em casa, mas nesse momento, para quem está entrando agora, para as pessoas que acompanharam a nossa live, se vocês puderem, fiquem sim em suas casas. A gente sabe que é difícil, está sendo difícil para todo mundo, não é fácil. Eu acredito que para o senhor não está sendo fácil, para mim não está sendo fácil, sim. Estávamos vivendo de uma forma, só que agora a gente precisa fazer a nossa parte. Se vocês puderem, fiquem sim em suas casas. Acho que nesse momento ela é o lugar mais seguro, né, para aqueles que têm um lar, são felizes e podem dizer isso, né? Eu também acabo pensando muito nisso, sabe, José Leão? Em relação a isso, ao fato de que a partir do momento que eu tenho um lar, eu já sou muito privilegiada, né? Eu penso muito nesse sentido, mas acho que isso é um outro assunto para um outro momento, porque nosso tempo está perto de acabar. E, por favor, se vocês forem sair, usem máscaras, não deixem de usar as máscaras, mantenham o distanciamento social e cuidem-se. Hoje, infelizmente, eu estou partilhando isso com o senhor porque foi muito difícil para mim. A mãe de uma amiga minha morreu, né? Uma pessoa que eu conhecia, era a pessoa próxima, eu conhecia ela dentro da igreja e, querendo ou não, mexe com a gente, né? Infelizmente, a gente acaba acreditando cada vez mais na Covid-19 quando ela começa a ter um rosto conhecido, né? Não que a gente não acredite com os mais de 50 mil mortos, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. Mas quando ela chega tão próximo a gente, acho que faz a gente meio que tem um estalo, assim, sabe? Não é brincadeira. E, infelizmente, a gente não vê as pessoas agindo dessa forma. Então, o pedido que eu faço, não só nessa live, mas em todas, é algo que eu tento adotar, é isso. Que se as pessoas puderem, por favor, fiquem em suas casas. Se vocês forem sair, usem as máscaras. Na próxima semana, a gente tem, José Leão, mais uma live entrevista. Normalmente, elas são às quartas-feiras. Se eu sinta-se à vontade para assistir a nossa próxima live também. E, mais uma vez, agradeço sua disponibilidade. Muito obrigado, Camila. Tudo de bom para você. Obrigado para o seu também. Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde.